Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, o nosso boletim do mercado do boi. A gente está de olho na variação dos preços e principalmente aqui em São Paulo a gente já começa a ver um comportamento um pouco mais diferenciado aí dos frigoríficos na hora das compras. A gente vai entender o que está acontecendo nessa conversa agora com o meu amigo Gustavo Figueiredo lá da Radar Investimentos. Tá aqui com a gente já o Gustavo na tela. Seja bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado por estar aqui com a gente e principalmente nesse momento nos ajudando a entender o que está acontecendo no mercado. O fato é que a oferta continua aparecendo. E diante dessa oferta, o que os frigoríficos têm feito aí e como é que os preços estão se comportando, preços da arroba, Gustavo? Conta mais pra gente, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Alexander. Bom dia a todos. Vamos lá, vamos fazer uma leitura um pouquinho de trás para frente, né? Só para a gente ver que tendência que nós estamos nesse momento no mercado, né? De novembro para dezembro, o boi era 240, dezembro, janeiro, nós negociávamos na máxima até 250, e ali do dia 15 e 20 de janeiro até hoje, o boi saiu da máxima de 250 e hoje as negociações estão na máxima de R$ 235 em São Paulo, tá? As escalas, elas são confortáveis, que é o que está dando essa tendência. Não é aquela queda, né, Alexandre, igual nós vimos no ano passado, que a queda era brusca, saía de 250 para 230 em um curto espaço de tempo. Não, ela está sendo uma queda de acordo com o mercado, uma queda lenta, a cada mês praticamente caiu aí R$ 5, né? Final de janeiro caindo de 250 já vindo para 245, durante fevereiro veio de 245, máximo de 240 com mínima de 35, e agora nós estamos virando o mês de março de 35 com máxima, com uma mínima de 230, onde é a tentativa dos negócios hoje, né? Elas giram em torno de 230 no prazo, que já são vistos esses negócios, até 230 no prazo e à vista e 235 no prazo e à vista. Logicamente, com os maiores volumes de negócios que ocorrem hoje ainda são no 235, e há entre as conversas assim internas é que o 230 ainda não surtiu efeito, né? O 235 pingou, mas não comprou. Porém, as escalas, Alexandre, da indústria, ela consegue ainda manter esse preço entre 30 e 35 ao que eles estão confortável, né? Esses animais hoje contratuais, geralmente, dependendo das grandes indústrias, eles completam praticamente o mês todo. E outra coisa que gera essa tendência que nós nos encontramos, que é de queda no boi, porque se a gente analisar os preços e analisar como se fosse um gráfico no que nós estamos vivendo, nós saímos de 250, nós estamos num canal de baixa sentido a 230, né? Então é um canal, uma tendência de baixa, ela ainda continua desde que algo aconteça e reverta isso aí. Agora, o que gera essa pressão também, Alexandre, nesse momento sobre as escalas, é ainda o fluxo de fêmeas ainda que estão sendo abatidas, logicamente devido ao ciclo que a gente se encontra e ao preço dos bezerros, que não geram margem na atividade e várias pessoas saem da atividade de cria e reduzindo o rebanho vão abater mais fêmeas. Hoje mesmo saiu aqui notícia, o IMEA soltou, que ao longo de fevereiro, no Mato Grosso, 56% do abate total do MT, 56% foram fêmeas. Isso, com certeza, gera essa pressão negativa sobre o preço da arroba em todo o Brasil, né, Alexandre? Bom, vamos lá, vamos por partes então, Gustavo. 235 virou máxima, tentativa de 230, com já alguns negócios acontecendo então nesse patamar dos 230, certo? A pingou, Alexandre, é isso aí. Negócios já foram vistos, mas não são Não é grandes, referência ainda, né? digamos. Exato, não é a média. Onde hoje o indicador CPEA, né, que ele baliza aí, que são as médias que saem diária aí, ele está bem correto. E quando a gente pega os aplicativos hoje existentes também, que eles visualizam aí os negócios, né, de forma privada, né, não sendo o indicador que move a bolsa, a gente pega o aplicativo Agro Brasil, o aplicativo da Tagro,
Eles estão trabalhando aí. Ontem o AgroBrasil já trabalhou em 231, 232, o Datagro já 233, 234. Quando a gente pega a média entre esses dois aplicativos, a média hoje aí do indicador CPEA aí, ela está bem coerente com a realidade, trabalhando aí num R$ 233 aí para o estado de São Paulo. Muito bem. Só que você ponderou que a oferta continua aumentando, principalmente a participação de fêmeas nas escalas, e citou o exemplo lá do Mato Grosso. Como é que a gente entende o comportamento nos outros pontos, nas outras regiões do Brasil? É parecido com o que está acontecendo em São Paulo? É parecido com o que está acontecendo lá no Mato Grosso, Gustavo? Temos essa tentativa aí por menores preços também acontecendo? Temos, Alexandre, temos sim, a pressão ela é grande, só que se a gente pega, a gente pontuar hoje, o que está valendo a pena, vamos dizer assim, a indústria, ela está nos colocando que o mercado interno, a gente precisa analisar se realmente são os preços que estão fazendo a carne rodar mais, porque a carne, uma arroba mais barata, você tem uma carne mais barata em gôndola e onde a carne em determinado preço ela gira mais, ou seja, ela tem mais saída. Então, pode ser que a gente esteja próximo de um fundo do poço dos preços aí para boi, né? Então, o que a gente pode analisar em relação a esses preços, olhando carne, olhando abate de fêmea, ela gera um preço mais coerente na gôndola, porque a fêmea ela tem um deságio sobre o boi gordo e ele não deixa o preço da arroba subir, né? Então, você tendo uma saída sobre também a carne, sobre esse fluxo e tendo um estoque equalizado sobre carne, automaticamente nós temos um equilíbrio sobre toda a cadeia daqui para frente. Agora, as escalas em outros estados, Alexandre, elas vêm também da mesma forma, com bastante fêmea no abate, que dão um conforto para a indústria e que consegue gerar uma pressão sobre o preço, pelo menos por um bom tempo, vamos dizer assim. Então, se a gente pegar, por exemplo, as grandes indústrias que têm esses grandes contratos, Alexandre, que estão praticamente com o março completo, elas não precisam sair pagando um preço maior só porque ainda não conseguem um volume de boi a 230, né? Então, ela pode ficar um pouco mais de tempo tentando essa base mínima. Isso aí é o que gera a tranquilidade, entre aspas, para a indústria, para que ela continue no mesmo preço, sem gerar um preço altista, e o pecuarista não consegue fazer a manobra de segurar a oferta, reter nesse momento. E outra coisa que vai pontuar agora, que é o mercado futuro já trabalhando com deságio sobre os preços de hoje. Infelizmente, quando a gente olha o preço de hoje no indicador de 233, que é o preço real de hoje, a gente já olha a bolsa para abril, maio e junho, trabalhando praticamente R$ 8 abaixo desses valores, 225 na bolsa. O que isso nos mostra, ou pelo menos qual que é a expectativa, o porquê que ela está com deságio, né, Alexandre? Por quê? Porque nós vamos entrar num cenário já daqui para frente, que é início de abril, maio, onde a seca já começa a ser mais efetiva. O número de animais confinados já começam a sair com um volume maior agora, que entre dezembro e janeiro o volume confinado era menor, o que gerou essa oferta para sustentar os preços e fazer com que tenha queda foi o animal de pasto, devido à falta de chuva, que morreu de forma mais cedo, com menos peso, somado a esse efeito de fêmea. Agora nós vamos para um efeito, um número maior de animais confinados, que é o animal que foi confinado aí de janeiro a fevereiro, começam a sair agora de março, abril, maio, junho, né? Somado a esse efeito de fêmea aí, que vai ter ainda o descarte das fêmeas aí no início de seca. Então, pode ser que essa soma do animal confinado com maior volume, com fêmea saindo nesse momento, se continuar a mesma proporção que nós estamos vendo, aí sim a gente pode falar que o boi, ou ele estabiliza nesses preços, nesses níveis baixos, ou ele cai mais um pouco, configurando essa expectativa da bolsa, né? O que eu não consigo ver no curto prazo, de 1, 2 semanas aí, vamos dizer assim, é uma expectativa de alta para a arroba do boi nesse exato momento. Agora, tudo aquilo que é pressionado demais, uma hora essa mola pressionada demais, ela explode. Ela explode de que forma? Do nível mínimo aí, do preço mínimo que a gente atingir ao longo até maio, a gente pode ter sim uma recuperação dos preços aí de forma expressiva ao longo de junho, julho para frente, né, Alexandre? Porque hoje, se a gente for analisar a margem do confinamento, hoje, do confinador, é praticamente nula, né? Quer dizer, ele não está estimulado
a confinar e pode faltar animal lá na frente. Porque nós tivemos um excesso de fêmea nesse momento, que é praticamente mesmo descarte de fêmeas e também redução de rebanho, né? Que é o que vem acontecendo agora de uma forma um pouco mais acelerada, né? Nesse período aí de chuva, onde tem pasto. Não. Tudo bem que várias regiões faltaram chuva, mas aonde a chuva foi regular, você tem esse animal com mais volume, né? Nesse período de pastagem mais verde. E após esse descarte de fêmea aí até maio, abril, maio, talvez com a redução desse número de fêmeas no abate e um volume de animais confinados menor devido à falta de margem na operação, a gente pode ter sim que uma surpresa para o início do segundo semestre. Muito bem. Mas que tipo de surpresa, Gustavo? A gente está falando de retomada daquele movimento de alta, de demanda forte, de estímulo aí à produção ou mais uma correção de preço só? Eu acho que a gente vai trabalhar ao longo de 24, mas como diz, né, Alexander, isso aí é uma opinião minha, né? Não é fato. Nós vamos trabalhar dentro do ano de 24 com o cenário que nós já vimos esse ano. Então, a gente atingiu um boi de 250, o boi vindo agora 230, aí se configurar o cenário da bolsa que nós estamos olhando hoje, a gente vai ter um boi na casa de 220 a 230, isso aí se configurar até maio. Então, da mínima que a gente atingir, se a mínima for 225, 220, aí a gente tem uma recuperação aí entre 20 e 30 reais da arroba. Eu não vejo explosão de preço ainda, Alexander. Eu vejo que nós estamos num ciclo ainda com bezerro barato, reposição barata, e isso aí também não vai permitir que a arroba exploda, porque se você tem uma reposição barata, um custo mais inferior a isso, se a arroba chegar a 250, 260, 270, você já remunera a atividade, né, em cima da reposição de hoje. Então, a partir desses valores aí, a gente tem sim um fluxo de animais saindo e com margem garantida na produção. Não precisamos ter uma arroba de 300 para ter lucro, né? Então, eu acredito que a gente vai trabalhar aí com uma demanda bem restritiva ainda, ou igual a que nós estamos hoje, né, em cima desses valores, e uma arroba acima de 270 também, você já começa a prejudicar em relação à demanda, né, Alexandre? O custo das coisas ficam além do que a economia nos proporciona. Suporta, né? Ô, Né? Gustavo, mas só para entender então, a margem melhora do Não, pecuarista? com a reposição que nós temos hoje, Alexander, com a reposição que nós temos hoje, que ela não é ruim, frente a um passado próximo, um boi de 250 a 270, nós temos sim margem na operação, né? Então, o que nós não temos é hoje, numa arroba de 230, repona 230, 240 até 250, dependendo da reposição que pegar. Nós estamos falando de gado magro, lógico, né? 12, 13 arroba. Aí você tem uma redução drástica aí na atividade, né, em relação à margem. Não é qualquer um que vai entrar. São aquelas pessoas que realmente são profissionais e que têm todo o custo ali na sua mão para saber o quanto ele pode gerar dentro dessa atividade com margens apertadas. Tem gente que vai ter mais, tem gente que vai ficar negativo. Agora, se você faz uma reposição hoje e a arroba ela chega entre 250 e 270 para segundo semestre, a gente pode sim a gente tem sim uma margem em cima do que foi negociado aí nesse primeiro semestre de gado magro. Muito bem. Vamos então aguardar as cenas dos próximos capítulos. Meu caro Gustavo Figueiredo, muito obrigado aí pela participação e pelos esclarecimentos. Só uma última pergunta, Gustavo. Demanda, contamos com ela ou não? Tem China voltando? Tem reabilitação aí da economia brasileira no seu radar? Alexandre, vamos lá. Sobre a demanda, a gente não pode nem reclamar nesse momento, né? O ano passado nós batemos recorde sobre exportação. A China continua sendo o nosso grande player ainda, ela continua levando. Ela é sim uma preocupação, porque nós somos muito dependentes hoje ainda dela, devido ao fluxo que ela leva da gente, né? E a situação lá, pelo que a gente vai observando aí com o tempo, ela é preocupante, ela não é uma coisa que deixa a gente confortável, mas se ela continuar levando esse volume, Alexander, a gente pode esperar sim, vamos dizer,
ela nos sustenta em relação ao que a gente produz, né, Alexandre? Então, o que nós estamos vendo hoje realmente é uma questão de ciclo, mais fêmeas no abate, porque não é a exportação que está fazendo cair. Logicamente que em dólar o valor da tonelada negociada reduziu. E hoje eles têm, em relação à China, do que nós não tínhamos no passado, a China não tinha no passado, ali entre 19 e 21, ele era o grande dependente da gente em relação à proteína, porque eles abateram lá os suínos em relação à peste suína. Hoje eles já não têm essa dependência tão grande, essa falta. Então eles conseguem ficar um determinado período do ano sem comprar da gente. Mas eles continuam levando volume, eles continuam performando a nossa exportação, e se não fosse ela, a gente poderia dizer hoje que nosso valor da arroba hoje ele estaria mais barato, porque o volume que ele levou entre janeiro agora e fevereiro, ele é superior ao ano passado, né? E o ano passado, se a gente consolidar os 12 meses, já foi recorde. Então, se a gente continuar nessa linha, que todos os meses a gente vai performar acima do ano passado, a gente vai bater recorde novamente. Então, a gente espera, pelo menos, que ela continue levando volume, e aqui é o volume que nós temos com a arroba mais barata do mundo ainda, né, Alexandre? Então, em relação à exportação e essa demanda, nesses preços atuais da arroba, a própria demanda interna, ela tem uma grande saída, né? O que a gente não pode é ter uma valorização tão grande da arroba também que você acaba interferindo na demanda interna. Então, eu acredito que entre um boi de 230, 250, 260, a gente vai tocar o ano aí de 2024 um pouco mais estável e menos volatilidade do que foi o ano passado. Muito bem. Gustavo Figueiredo, mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho dessa dinâmica do mercado do boi gordo. Volte sempre, meu caro. Eu agradeço, Alexandre. Um abraço a todos. Valeu, abraço para você. Gustavo Figueiredo é lá da Radar Investimentos, então você acompanha com a gente e pode acompanhar também nas redes sociais da Radar Investimentos todas as informações que são diárias aí do mercado do boi gordo para poder se atualizar das novidades e entender o que está movimentando a precificação da arroba do boi gordo. Vamos aos preços, vamos ver como estão os preços em andamento lá na Bolsa de São Paulo, lá na B3. De olho na tela, você acompanha comigo. Março, 229,95, uma ligeira queda de 0,02%. Abril, 225,80, queda de 0,24%. O maio, R$ 225 redondinhos, queda de 0,55%. E o junho, R$ 225,55, queda de 0,2%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 233,30, queda de 0,77%. São os números do mercado do boi gordo. O teto máximo já virou R$ 235 lá em São Paulo e agora os frigoríficos estão testando aí os 230, aproveitando as escalas confortáveis que existem hoje no estado. Esse comportamento também já começa a acontecer em outras regiões produtoras do país e tudo indica que a gente vai ver essa pressão contínua acontecendo nos preços da arroba, principalmente por conta da participação de mais fêmeas nas escalas de abate, segundo confirmou aí o próprio IMEA lá do Mato Grosso, onde o mês de fevereiro foi composto por 56% de fêmeas na sua escala de abate por lá. Bom, a gente vai ficando por aqui, daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro e você é o nosso convidado para continuar com a gente. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.